tudo bem com vocês? Que bom, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui dos nossos estúdios, vocês já sabem, estamos aqui todos nos cuidando, claro, mas estamos aqui para estudarmos e assim, que iniciativa fantástica, vamos falar a verdade, né, gente? Que coisa legal a gente poder ver quais são os assuntos mais cobrados na nossa prova e assim a gente tem um estudo muito mais eficiente. Então eu quero agradecer a você que acredita com a gente nesse projeto e nessa ideia de estudar de maneira mais eficiente. Porque vamos lá, gente, eu tenho falado isso em todas as ocasiões que eu tenho a oportunidade de entrar e conversar sobre esse sistema dos 10 assuntos mais cobrados. Inclusive, eu estava conversando com outros professores aqui do GRAN, inclusive de outras frentes como do GRAN Jurídico, né, o Gustavo Scatolino, e a gente conversando. Olha só, se toda vez que a gente começar a estudar, a gente começar de novo do artigo 1º da Constituição, do artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, do artigo 1º do Código Civil, a gente vai perceber que de verdade a gente pode não estar avançando nas nossas pontuações e aprovações, não porque a gente não seja dedicado, mas porque talvez a gente precise de uma medida, de uma estratégia mais interessante para a gente estudar. E isso é que é muito legal nesse projeto da gente estudar os 10 assuntos mais cobrados da UAB. Você sabe, eu sou sua professora de Direito do Consumidor aqui e, graças a Deus, eu já tive a oportunidade de preparar você para vários exames da FGV. A bem da verdade é que eu refiz todos os exames da FGV em Direito do Consumidor, em Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente também conversa, que a gente estuda junto. E a gente vai ver, e aí eu desmembrei de todas as questões feitas pela FGV, os assuntos mais cobrados. E aí você poderia me dizer assim, aliás, se você quiser, né, falar comigo, aí você poderia me dizer assim, ah, professora, mas direito do consumidor é tranquilo, né? A gente tem 2 questões na prova da UAB, por exemplo. É verdade. Eu poderia dizer para você, como é uma disciplina que eu gosto muito, que não é uma disciplina das mais complicadas, mas são essas disciplinas que fazem você ganhar eficiência nos seus estudos. Estava conversando um dia desses com o Rogério, professor de Direito do Trabalho, e a gente falando exatamente sobre isso. Disciplinas como Direito do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, são disciplinas para você angariar os seus pontos de tranquilidade, para você não ficar ali no 39, 40. Tem outra coisa importante, eu lembro de um depoimento que uma aluna mandou para mim pelo Instagram, e ela disse assim, professor, eu adotei um método de estudo, fiz uma escolha de disciplinas para acertar lá o número de questões necessário, e aí o que aconteceu? Eu negligenciei algumas disciplinas, acreditando que eu fosse muito bem nelas, mesmo sem estudar, até porque não são disciplinas difíceis. Dentre elas, Direito do Consumidor. O que aconteceu? Ela errou as 2. E ela errou as 2 por detalhe, por falta de atenção, mas foi isso que fez com que ela ficasse para trás. E aí não passou, e agora está se preparando novamente para o próximo exame de ordem. Mas não tem problema, porque foi um aprendizado, e a gente vai junto agora para frente. Já vi gente muito boa, muito dedicada, muito disciplinada, muito inteligente, eventualmente não passar. Por quê? Porque talvez tenha escolhido estudar de uma maneira ou tenha escolhido estudar assuntos que sabe muito, é muito inteligente, mas que não são os assuntos mais cobrados na sua prova. E o que a gente precisa? De eficiência. E é isso que a gente veio oferecer para você. A gente veio oferecer eficiência. A gente veio oferecer eficiência nos seus estudos. E aí eu fiz todo esse levantamento para você dos 10 assuntos mais cobrados. Então, deixa eu dizer para você como é que vai funcionar esse nosso momento. Eu vou te passar os 10 assuntos mais cobrados. Na verdade, você vai ver que são 12, 13, porque tem alguns assuntos que empatam no número de questões. E aí eu vou trabalhar uma questão de cada um desses assuntos com você. É uma maneira também de você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E aí a gente vai ter a possibilidade de, no final, fazer o levantamento de tudo aquilo que mais cai, o número de questões e tudo mais. A gente fez um trabalho muito legal, muito completo, para você ter eficiência nos seus estudos. Professora, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu já li o Código de Defesa do Consumidor. Ele tem lá pouco mais de 130 artigos. E, assim, para mim eu tenho que começar do artigo 1º e ir diretão até o final. É isso mesmo? Depende. Eu recomendo a você o seguinte, com honestidade.
Uma hora e meia, dá 1h30, 1h40 para quem lê mais devagar. Eu tenho uma leitura mais devagar, uma leitura que a gente chama de mais qualidade. Eu, Patrícia, para compreender, acho melhor ler mais devagar. Sabe naquele ritmo quase que jornalístico? Eu leio lei seca assim. Mas eu acho melhor do que eu ter que voltar ler rápido, e aí depois que eu li 10 artigos eu tava falando do que mesmo, e ter que voltar tudo, né? Então eu leio com mais qualidade, eu posso dizer assim, mais devagar mesmo. E aí eu cronometrei. 1h30, 1h40 você lê todo o Código de Defesa do Consumidor. Então, como é uma lei que você lê toda em pouco tempo, eu recomendo que você parta em 2 momentos. Você lê do artigo 1º ao artigo 80, e depois, se você tiver tempo para dar continuidade no mesmo dia, ok. Se não, num segundo momento, você lê do artigo 81 para frente. E eu faço isso por uma questão muito interessante, que é a seguinte. Do artigo 81 ao 104, a gente tem visto um tema que tem caído em direito civil, processo civil, ambiental e direito do consumidor, que é a defesa coletiva. São as ações coletivas e a defesa do consumidor em juízo, que não perguntam exclusivamente sobre a defesa do consumidor, mas perguntam como que os entes legitimados promovem, por exemplo, a ação civil pública. E aí a gente sabe que a ação civil pública tem caído quase que em todas as provas de processo civil. Então, como é uma lei curta, eu recomendo que você faça a leitura dela toda. Daí para frente, você pode ir selecionando os assuntos mais cobrados para você estudar na sua prova. Professora, eu estudo do menos cobrado para o mais cobrado ou o contrário? Eu, pessoalmente, prefiro começar do mais cobrado para o menos cobrado. Então, a gente vai para o assunto 1, depois para o 2, depois para o 3 e assim sucessivamente na hora que você estiver estudando. Por quê? Porque a chance de cair mais questão do top 1 é muito maior do que cair, por exemplo, daquela questão diferente e tal. Então, a gente está trabalhando aqui com estatística e isso vai te ajudar bastante, tá bom? Então, para ficar interessante a aula, obviamente, eu vou do 10º para o 1º e no final eu mostro como é que ficou esse esquema para você. Então vamos juntos e o 10º assunto mais cobrado são os contratos de seguro. E aí você vai dizer, ué professora, mas contrato de seguro está no Código Civil. É verdade. Contrato de seguro está no Código Civil. Entretanto, a relação segurado-segurador é uma relação de consumo. Você vai ver comigo que muitas das questões elas são transversais, elas são interdisciplinares e até para a gente selecionar, até para eu fazer esse levantamento aqui dos 10 assuntos mais cobrados, foi um exercício que eu tive que fazer para olhar mesmo todas as questões que a gente tem da FGV e ver o que era mais interessante. E aí, o contrato de seguro é um dos temas mais cobrados na prova da OAB. Eu vou te mostrar lá no final o número de questões. Aí, olha só, falando de contrato de seguro, eu estou falando do seguro de responsabilidade e eu tenho uma questão para fazer aqui com você. Dá uma olhada comigo, então, nessa questão que caiu no ano de 2017, que nos perguntou o seguinte: Mário firmou contrato de seguro de vida e acidentes pessoais, apontando como beneficiários a sua esposa e o seu filho. Mas o negócio foi feito via telemarketing, com áudio gravado, recebendo informações superficiais a respeito da cobertura completa a partir do momento da contratação, atendido um pequeno prazo de carência em caso de morte ou invalidez parcial e total, além do envio de brindes em caso de contratação imediata. Só aqui a gente já tem uma questão para resolver. A primeira, a questão está dizendo que as informações foram superficiais e o consumidor, à luz do artigo 6º, inciso 3 do CDC, tem o direito básico à informação, um dos temas mais cobrados. O direito básico à informação clara, suficiente e transparente. Então, a gente já tem um primeiro probleminha aqui. Segundo, está dizendo que tem um prazo de carência. Então, a gente tem aqui o problema das informações superficiais e um pequeno prazo de carência. Como assim, professora? Diferentemente do plano de saúde, no plano de saúde, seu prazo de carência é de 24 horas. A partir daí, você pode ser atendido em urgência, emergência e, se for preciso, até fazer as cirurgias e internações. No caso do seguro de vida, pode ser que eu contrate o seguro de vida hoje,
Mas se eu falecer, por exemplo, nos 60 primeiros dias seguidos da contratação, a seguradora não cobre o prêmio, porque é muito recente, pode ser que ela dê um prazo de carência. Professora, essa cláusula que exige prazo de carência é abusiva ou é lícita? É uma cláusula perfeitamente lícita, não tem problema nenhum. Outra questão, aproveitando já que estamos falando aqui de seguro de vida, depois dessa questão, a gente teve a substituição da súmula 61 do STJ pela súmula 610 do STJ, que vai dizer que o suicídio, nos 2 primeiros anos de contrato de seguro, não é coberto. Mas, passados esses 2 primeiros anos da contratação do seguro de vida, seja a morte resultante de um acidente, de um suicídio, a seguradora vai pagar o prêmio. Então, a gente tem clareza que aqui a gente está numa relação de consumo, que esse prazo de carência não é para suicídio, mas é para qualquer morte natural. É absolutamente lícito. E depois, olhando lá na tela, você vai ver que a gente teve aqui o envio de brindes. Tem algum problema em enviar os brindes? Não, só não pode cobrar por eles. Aí continua. Mário contratou o serviço na mesma oportunidade por via telefônica, com posterior envio do contrato escrito para a residência do segurado. Você há de convir comigo que só depois que o contrato chegou. Então, as informações superficiais aqui, elas não são suficientes para que ele compreendesse todas as suas obrigações. E aí continua. Mário veio a óbito, olha lá, 90 dias após a contratação. Os beneficiários de Mário, então, ao entrarem em contato com a seguradora, foram informados de que não poderiam receber a indenização securitária contratada, que ainda estava no período de carência. Ainda que a operadora de telemarketing que vendeu o seguro para Mário garantisse a cobertura. Já tem problema aqui. E aí continua. Verificando o contrato, os beneficiários perceberam o engano da compreensão da informação. Claro, ela não foi suficientemente transparente para fazer com que Mário compreendesse a contratação que fazia. E aí diz que estava descrito haver um período de carência para o evento morte nos termos da lei civil. Por isso que eu te falei, apesar de contrato de seguro de vida ser clarissimamente uma relação de consumo, a sua previsão está lá no Código Civil. Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. A informação foi clara por estar escrita? Não, porque a contratação foi feita via telemarketing. E via telemarketing a informação não foi clara o suficiente. Ainda continua aí dizendo, né? A informação foi clara o suficiente, ou foi clara por estar escrita, embora mencionada superficialmente pela operadora de telemarketing. Isso não está certo. O período de carência é lícito, mesmo nas relações de consumo. Essa segunda parte está perfeita. Realmente, o período de carência é lícito e mesmo nas relações de consumo não tem nenhuma abusividade. Letra A não está certa. Letra B. A fixação do período de carência é lícita, mesmo nas relações de consumo. Ok, até aqui perfeito. Todavia, a informação prestada quanto ao prazo de carência, embora descrita no contrato, não foi clara o suficiente, evidenciando, portanto, a vulnerabilidade do consumidor. Perfeito. A vulnerabilidade, meus amigos, é uma característica material prevista no artigo 4º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Se falar que a gente está numa relação de consumo diante de um fornecedor, pode ser até uma pessoa jurídica, mas significa dizer que o consumidor, ele é vulnerável. Ele é vulnerável especialmente
no aspecto técnico, ele é vulnerável financeiramente, ele é vulnerável informacionalmente, vai dizer a professora Cláudia Lima Marques, ele é vulnerável politicamente, porque os grandes fornecedores podem influenciar as relações e as legislações que dizem respeito à relação de consumo do que o próprio consumidor. Então, o consumidor é vulnerável. Ah, professora, o consumidor é também hipossuficiente? Não, não necessariamente. Hipossuficiência é um aspecto processual, é a dificuldade de provar o alegado. Vamos para frente. Letra C. A falta de informação e o equívoco na imposição do prazo de carência não são admitidas nas relações de consumo. Já está errado, né? Porque são admitidas. E sim nas relações genuinamente civilistas, que é o mesmo que falar em relações paritárias. Não. Está errado porque o período de carência também pode ser colocado nas relações de consumo. E para a gente terminar essa questão, vai dizer a letra D. O dever de informação do consumidor foi respeitado. Não, não foi respeitado. Na medida em que estava descrito no contrato, sendo o período de carência um instituto ilícito. Também está errado aqui, porque o período de carência é perfeitamente lícito, mesmo se tratando de uma relação de consumo. Portanto, resposta correta está aí para você, letra B. Conforme o artigo 6º, inciso 3, o artigo 30, que fala que toda informação ou publicidade deve ser o quê? Suficientemente precisa. Depois vai dizer aí o artigo 31, que todo contrato, toda proposta deve assegurar informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, para que nós tenhamos condições de compreender todas as cláusulas do contrato. E ainda vale dizer aqui para você, olha lá, artigo 797, que fala do prazo de carência lá no Código Civil. E vai dizer, no seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se, pode continuar aí na tela, obrigada, é lícito estipular-se um período de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro. No caso desse artigo, o segurador, é obrigado a devolver ao beneficiário a reserva técnica já formada. Esse aqui é o mesmo raciocínio da súmula 610 do STJ, que vai falar do suicídio nos 2 primeiros anos de contratação do contrato de seguro. E ainda coloquei para você e trouxe uma jurisprudência bem tranquila que diz o seguinte, olha aqui no ponto 3, é um julgado bem antigo, tá? Do TJ do Maranhão, inclusive, mas que vai dizer o seguinte, a recusa de pagamento do prêmio do seguro de vida sob a alegação de carência, cuja cláusula não foi devidamente comunicada ao contratante, bem como diante do cumprimento substancial do referido prazo, 11 meses e 29 dias, configura a conduta indevida da seguradora, ensejando o pagamento do prêmio, além do indenização por dano moral. Então, no caso aqui, os familiares de Mário poderiam buscar o judiciário e dizer que pela falta da informação suficiente, precisa e eles poderiam então exigir o pagamento do prêmio e ainda poderiam exigir também a indenização por dano moral, beleza? E aí a gente vai para o 9º assunto mais cobrado em direito do consumidor. Eu vou colocar esse tema como 9º assunto mais cobrado porque eu destrinchei todos os aspectos do Código de Defesa do Consumidor para descobrir os assuntos que são mais exigidos na nossa prova da OAB. Mas vou dizer uma coisa a você, esse aqui está, na minha opinião, dentre o tema mais cobrado, ou dentre os temas mais cobrados em direito do consumidor, que é exatamente do direito básico, ou dos direitos básicos previstos no artigo 6º. E dentre os direitos básicos, olha esse aqui, sobre olhando na tela,
Inversão do ônus da prova. Presta bem atenção antes mesmo da gente avançar para a questão de prova. O consumidor tem direito básico à inversão do ônus da prova? Sim ou não? A prova da OAB ama te perguntar isso. Se a inversão do ônus da prova é automática, se o consumidor tem direito básico à inversão do ônus da prova, e eu vou dizer a você que não. O consumidor não tem direito básico à inversão do ônus da prova. O consumidor tem direito básico à facilitação da defesa dos seus direitos, na ordem do artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor. Ué, professora, mas lá não fala da inversão do ônus da prova? Fala, só que lá fala assim, são direitos básicos do consumidor. Aí você salta lá para o inciso 8. Aí diz, a facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova no processo civil, a critério do juiz. Então, é o juiz que vai determinar aquela decisão de saneamento e organização do processo, antes da instrução, da produção de provas, se vai ou não acontecer a inversão do ônus da prova. Nas relações de consumo, para o juiz determinar a inversão do ônus da prova, eu preciso encontrar um dos dois critérios trazidos pelo artigo 6º, inciso 8º, e são eles a hipossuficiência do consumidor, que a gente acabou de falar, não é? Que é a dificuldade de provar o alegado, ou a verossimilhança das alegações do consumidor, ou seja, parece que tudo que o consumidor está falando é verdade, o problema é que ele não está conseguindo provar. E aí o que o juiz determina? A inversão do ônus da prova, tá bom? Então, diante disso, a gente consegue resolver essa questão. Vamos na tela e aí olha essa questão que eu separei para você. Diz assim, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços e produtos estabelecida pelo Código do Consumidor, reconheceu a relação jurídica qualificada pela presença de uma parte vulnerável. Lembra que eu falei para você que a vulnerabilidade é uma questão material. É consumidor, é vulnerável. E aí continua, devendo ser observados os princípios da boa-fé, da lealdade, da dignidade da pessoa humana e da equidade. A respeito da temática, assinale a afirmativa correta. Vamos para a letra A. Aí a letra A pergunta assim, a responsabilidade civil subjetiva dos fabricantes impõe ao consumidor a comprovação da existência de nexo de causalidade que o vincule ao fornecedor, mediante comprovação da culpa, invertendo que tange ao resultado danoso suportado. Olha só, primeiro erro que a gente vê aqui, a responsabilidade dos fabricantes, ela não é subjetiva, ela é objetiva à luz do artigo 12 e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que significa dizer que independe da comprovação de dolo ou culpa. Então, já está errada a letra A. E aí vem a letra B e diz, a responsabilidade civil do fabricante, aí já ficou fácil, ó, é subjetiva, errado, e subsidiária, errado de novo, porque a responsabilidade civil do fabricante, à luz do artigo 25, parágrafo 1º do CDC, é uma responsabilidade solidária. Professor, o que significa isso? Significa dizer que se eu adquirir um produto e sofrer com esse produto um dano, eu só preciso, na qualidade de consumidora, demonstrar que a aquisição e a utilização adequada desse produto tem nexo causal com o dano por mim suportado. E ponto final. Ou seja, eu estou dizendo para você que eu não preciso
indicar na conduta do fabricante, do produtor, do construtor, do importador, se eles agiram com dolo ou culpa. E vale dizer também que todos os envolvidos no fornecimento desse produto ou na prestação desse serviço são solidariamente responsáveis com a indenização devida ao consumidor. Portanto, letra B errada também. Vem a letra C e pergunta: a responsabilidade civil objetiva do fabricante somente poderá ser imputada se houver demonstração dos elementos mínimos que comprovem o nexo de causalidade que justifique a ação proposta. Ônus esse do consumidor. É verdade. Perceba, se o consumidor não tem direito básico à inversão do ônus da prova, olha o que o examinador fez com você. Ele quer que você saiba que o consumidor tem uma interpretação mais favorável, mas isso não significa dizer que ele vai ser cegamente protegido. No caso de uma responsabilidade, no caso em que o consumidor adquire um produto e sofre um dano, ele precisa provar que a aquisição e utilização adequada daquele produto tem dano ou tem nexo causal com o dano sofrido por ele. Agora, se foi por defeito, se não foi, talvez ele não consiga comprovar. Aí, nesse ponto, ele pode pedir a inversão do ônus da prova. Percebeu a pegada da prova? A prova queria que você dissesse, não, o consumidor é vulnerável, então ele vai ter direito básico à inversão do ônus da prova, não vai não? Não, não vai. Ele tem que provar que a aquisição daquele produto tem nexo causal com o dano sofrido. Muito bem, portanto, resposta correta, letra C. E depois a letra D, que está errada, diz assim: a inversão do ônus da prova nas relações de consumo é questão de ordem pública e de imputação imediata. Já vimos que está errada, porque não é questão de ordem pública, ou seja, o juiz não determina a inversão do ônus da prova de ofício, então esse é o primeiro detalhe, e ainda vai dizer aí, cabendo ao fabricante a carga probatória frente ao consumidor em razão da responsabilidade objetiva. Não, não cabe aqui ao fabricante necessariamente a carga probatória frente ao consumidor, porque a inversão do ônus da prova não é de imputação imediata. E aí, vale dizer então a você que a justificativa de tudo isso está no artigo que eu já separei aqui para você, artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor, e eu já deixei bonitinho aí para você também todo o gabarito e o fundamento. Aí, como nono assunto mais cobrado também, a gente vai ter a oferta. Fala a verdade aqui pra mim, você gosta, eu tô vendo que você gosta da tecnologia. Então você assiste as nossas aulas pelo celular, pelo tablet, pelo computador, pelo que quer que seja. E aí o que a gente observa? Gente, a gente não pode abrir, ligar o celular, entrar em qualquer site da internet, já vem uma propagandinha. Se você fez uma pesquisinha no Google, pode saber que você vai ser por meses, porque tem um algoritmo, e aí você vai ser por meses, talvez provocado sobre aquele produto que você pesquisou, sobre aquele serviço que você pesquisou. Isso é muitíssimo comum. Quando você pode andar na rua, aí você anda na rua, passa na frente de um supermercado, tem aquele tanto de faixa falando da promoção. Às vezes você não estava nem querendo comprar o negócio, mas como você viu a promoção, você vai entrar para comprar. Isso é oferta. E a oferta, ela já faz parte do contrato de consumo, porque é assim que o fornecedor atrai o consumidor. Fala pra mim, você é uma pessoa consumista? Você é uma pessoa que gosta de comprar, que gosta de gastar? Aí mesmo é que você fica vulnerável, não é? E por conta disso você fica vendo aquilo repetidas vezes, a gente sabe, né? Todas as estratégias que esses grandes empresários do ramo do marketing usam para fazer a gente comprar e comprar bastante. Então, a oferta já faz parte do contrato de consumo. Por isso que toda vez que eu pergunto assim, você se acha consumidor? É muito comum o aluno dizer, sou consumidor sim. Por quê? Ué, porque eu compro. Mas naquele momento você está comprando? Não, não necessariamente. Mas viu a oferta, pode ficar instigado. E hoje em dia, então, comprar pela internet é a coisa mais fácil que tem, né? Sobre a oferta, tá aqui para você dos artigos
30 a 35 do Código de Defesa do Consumidor. A gente vai fazer uma questãozinha que diz o seguinte, dá uma olhada. Hugo colidiu com seu veículo e necessitou de reparos na lataria e na pintura. Para tanto, procurou por indicação de um amigo os serviços da oficina mecânica M, oportunidade na qual lhe foi ofertado um orçamento escrito, válido por 15 dias. Esse é o período pelo qual vale o orçamento? Não. O artigo 40 vai dizer que o orçamento vale por 10 dias, a não ser que nós tenhamos estabelecido um prazo diferente. Você já viu as pessoas colocarem assim? Ah, proposta válida por 30 dias. Quando coloca proposta válida por 30 dias, está dizendo exatamente que as partes estão negociando num sentido diverso. Professora, toda vez que eu comprar eu preciso de um orçamento? Não, às vezes você está tão habituada a adquirir um produto com aquele determinado fornecedor ou a contratar o serviço com ele, que não necessariamente você precisa do orçamento por conta da confiança, vamos dizer assim, da prolongação, né, do prolongamento do contrato. Então, não necessariamente você vai precisar, tá? Aí, continua aqui. Tinha lá o valor da mão de obra e dos materiais a serem utilizados na realização do conserto do automóvel. Hugo, na certeza da boa indicação, contratou pela primeira vez com a oficina. Considerando as regras do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta. Letra A. Segundo a lei do consumidor, o orçamento tem prazo de validade obrigatório de 10 dias, contados do seu recebimento pelo consumidor Hugo. Qual é o grande defeito aqui? O defeito é que esse prazo não é, deixa eu voltar aqui para marcar para você, esse prazo não é obrigatório. Esse prazo pode ser negociado com o fornecedor tranquilamente. Depois a letra B vai dizer, ainda diz, né? Logo, no caso, somente durante esse período, a oficina mecânica estará vinculada ao valor orçado. Não porque a oficina mecânica deu aqui um período de 15 dias. Aí continuamos. Letra B. Uma vez aprovado o orçamento pelo consumidor, os contraentes estarão vinculados, ok? Sendo correto afirmar que Hugo não responderá por quaisquer ônus ou acréscimos no valor dos materiais orçados. Até aqui também está perfeito. E aí continua. Contudo, ele poderá vir a responder pela necessidade de contratação de terceiros não previstos no orçamento prévio. Certo ou errado? Errado. E errado por quê? Porque quando o fornecedor ele faz o orçamento, ele tem que prever todas as possíveis contratações, subcontratações, terceirizações. Se o fornecedor não previu, o problema é exclusivamente dele. Não é agora responsabilidade do Hugo dizer, ah, sabe o que é? É que a gente esqueceu de colocar aí uma peça e essa peça tem que vir por uma transportadora e a gente não colocou o serviço da transportadora. O que o Hugo vai dizer? O problema é seu, oficina, porque eu pedi o orçamento com tudo o que seria necessário até para decidir se eu aprovava ou não o orçamento. Você não me colocou tudo que precisa, agora é você quem arca com isso. Esse é o defeito da letra B, conforme artigo, vou até anotar aqui para você, já anotei aqui em cima, né? Artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. Depois vem a letra C. E a letra C diz assim, se o serviço de pintura contratado por Hugo apresentar vícios de qualidade, o que são vícios de qualidade? Defeitos. É correto afirmar que ele, Hugo, né? Terá uma tríplice opção à sua escolha, de exigir da oficina mecânica a reexecução do serviço sem custo adicional, a devolução de eventual quantia paga corrigida monetariamente ou o abatimento do preço de forma proporcional. Perfeitíssimo, é isso que está no artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. E vale dizer uma coisa para você. Quando diz aqui que uma das opções de Hugo é
a reexecução do serviço sem custo adicional, vale dizer a você que essa reexecução pode ser feita por um terceiro fornecedor à conta e risco do fornecedor primitivo que fez o serviço com defeito. E por que isso? Porque na sua oferta ele tinha que ter previsto tudo o que era necessário. Então, resposta correta, letra C. E aí a gente continua aqui para ver o erro da letra D. Olha lá a letra D. Ela diz assim: a lei consumerista considera prática abusiva a execução dos serviços sem a prévia elaboração de orçamento, o que pode ser feito por qualquer meio, oral ou escrito, exigindo-se para sua validade o consentimento expresso ou tácito do consumidor. O problema aqui é o seguinte: quando diz a lei consumerista considera prática abusiva a execução dos serviços sem a prévia elaboração do orçamento. Essa parte é verdade. De fato, a gente precisa da elaboração desse orçamento. Até aqui, sem problema nenhum. Entretanto, é importante que você saiba quando diz assim: o que pode ser feito por qualquer meio, oral ou escrito, exigindo-se para sua validade o consentimento expresso ou tácito. O que é importante é que é o seguinte: quando diz aqui, ó, que pode ser feito por qualquer meio, oral ou escrito. Na verdade, se a gente observar aí o artigo 40, ele diz que o fornecedor é obrigado a entregar ao consumidor um orçamento prévio discriminando tudo que é necessário. E ainda tem um outro detalhe, porque ele está falando que o consentimento pode ser expresso ou tácito. Se for um consentimento, nesse caso, o consentimento tem que ser expresso, porque não vai haver consentimento tácito do orçamento. E aí a resposta com relação à responsabilidade do fornecedor lá da oficina está no artigo 20. Olha lá comigo. São direitos, então, do Hugo a reexecução do serviço sem custo adicional, quando cabível, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou ainda o abatimento proporcional do preço. Portanto, está aí para você o outro tema bastante cobrado, que é o tema da oferta. E ainda na nona posição, vale dizer para você que a gente tem o tema da prescrição e decadência. Meus amigos, deixa eu contar uma coisa para vocês, assim, em linhas rápidas. Prescrição no Código de Defesa do Consumidor está no artigo 27. P de prescrição é P de pagamento, então é prazo para exigir o pagamento de uma indenização porque o consumidor sofreu um dano. E aí já vou anotando aqui para você, à luz do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prescrição está lá no artigo 27 e o prazo é de 5 anos. Decadência é prazo para desfazimento. Desfazimento você tem para reclamar pelo defeito de um produto no prazo de 30 dias para produtos não duráveis, 90 dias para produtos duráveis, à luz do artigo 26, e ainda 7 dias quando a gente compra uma coisa fora do estabelecimento, vulgo internet. Portanto, P de prescrição é P de pagamento. D de decadência é D de desfazimento do negócio. Vamos ver essa historinha aqui rapidinho para a gente passar para frente. Está escrito assim: Carla ajuizou a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em face do dentista Pedro. Olha que fácil. Olha como você, sabendo o instituto, já fica tranquilo para você ir para frente. Não é indenização? Indenização não é pagamento de indenização? Olha lá o P de prescrição. Então, P de prescrição é P de pagamento. E aí você continua para entender o seguinte. Aí tá dizendo, né? Carla ajuizou ação de indenização por danos
materiais morais e estéticos em face do dentista Pedro, lastreada em prova pericial que constatou falha durante um tratamento de canal na prestação do serviço odontológico. O referido laudo comprovou a inadequação da terapia dentária, o que resultou na necessidade da extração de 3 dentes da paciente, sendo que na execução ainda ocorreu uma fratura da mandíbula de Carla. Eu tenho certeza que ela não foi a um dentista, né, minha gente? Porque, pelo amor de Deus, o que gerou redução óssea e sequelas permanentes que incluíram assimetria facial. O que ela quer, gente? Ela quer ser indenizada no prazo prescricional de 5 anos contadas da data do conhecimento do dano e de sua autoria. Com base no caso concreto e à luz do Código de Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta. Gente, aqui a gente vai ajuizar a ação em face do dentista. Então, deixa eu já dar para você o pulo do gato. O artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor vai dizer a você que a responsabilidade do profissional liberal, como é o caso do dentista Pedro, não é objetiva. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, ela é subjetiva. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque eu já bati o olho na letra A aqui, dá uma olhada comigo. A letra A diz o seguinte: o dentista Pedro responderá objetivamente pelos danos causados à paciente Carla, em razão do comprovado fato do serviço no prazo prescricional de 5 anos. Estava lindo! Entretanto, a responsabilidade não é objetiva. Artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Depois a letra B diz: haverá responsabilidade de Pedro, que é o dentista, independentemente de dolo ou culpa. É a mesma coisa da letra A, não é objetiva. E ainda fala, diante da constatação do vício do serviço. Não é um caso de vício. Toda vez que o consumidor sofre um dano, isso é responsabilidade pelo fator do serviço. Professora, como é que eu vou lembrar? F de fatalidade, A de acidente, T de tragédia, O de ódio. Então significa dizer que o consumidor fica com ódio do que ele sofre um dano. Quando é vício, vício é um defeito, e aí o defeito eventualmente pode ser sanado ou o produto pode ser substituído. Vamos para frente? Letra C. Inexiste relação de consumo no caso em questão, pois é uma relação privada que encerra obrigação de meio pelo profissional liberal, aplicando-se o Código Civil. Meus amigos, pasmem, mas foi essa a resposta que a prova nos deu como correta. Até já coloquei aqui para você, olha lá. Aliás, a letra C, a obrigação de indenizar por parte de Pedro é subjetiva e fica condicionada à comprovação de dolo ou culpa. E a letra D, que está errada, diz: inexiste relação de consumo. Por óbvio que aqui é relação de consumo e é uma relação privada, é uma relação entre consumidor e fornecedor. E essa relação, à luz do artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, é uma relação de ordem pública, que encerra, é verdade, uma obrigação de meio pelo profissional liberal, mas não se aplica o Código Civil. Portanto, tá aí para você, resposta corretinha, letra C, e aí a Carla, que é a vítima, tem prazo prescricional de 5 anos para pedir reparação civil. E aí depois, gente, sabe qual é o outro tema mais cobrado? Princípio. Coisa que nem está expressa no Código de Defesa do Consumidor, mas a gente vai ver. Qual é o princípio que mais cai, sem medo de ser feliz? Vulnerabilidade do consumidor. Vou mostrar aqui para você, olha lá. Então, já coloquei todo o gabarito para você. Artigo 8º. Artigo não, tô louquinha, né, gente? Tema 8º. E aí, no 8º tema mais cobrado da prova da OAB, a gente vê o seguinte: Maria e Manuel, casados, pais dos gêmeos Gabriel e Tiago, que têm apenas 3 meses de vida, residem há 6 meses no condomínio Vila Feliz. Presta atenção agora na confusão. Olha bem.
A relação condômino-condomínio é uma relação de consumo? Sim ou não? Quando eu pago taxa condominial, quando eu alugo a churrasqueira, quando eu alugo o salão de festas, quando eu tenho um problema na garagem do condomínio, isso é relação de consumo? Sim ou não? Eu posso usar o Código de Defesa do Consumidor? Sim ou não? Não, não posso. Por quê? Porque a relação condômino-condomínio é uma relação simplesmente regida por uma lei própria. Vou anotar o número da lei para você aqui, que é a Lei 4591 de 64. E ainda pelo próprio Código Civil. O Código Civil fala de condomínio edilício, fala de condomínio voluntário e assim sucessivamente. A relação de Maria e Manuel com o condomínio não é uma relação de consumo. Entretanto, tudo que o condomínio contrata pode se tratar de uma relação de consumo. Exemplo, o condomínio contrata uma empresa para fazer manutenção dos elevadores, já caiu na prova. Aí o condomínio é consumidor e os condôminos são consumidores por equiparação. O condomínio contrata uma empresa que tem equipamentos aquáticos. O condomínio é consumidor, mesmo sendo um ente despersonalizado, segundo o entendimento do STJ. O condomínio é uma massa patrimonial, não tem direito a dano moral, mas o condômino tem. Então, a relação do condômino com o fornecedor pode ser uma relação de consumo. E a relação do condômino com o condomínio é uma relação própria da Lei 4591. Mas o condômino que está lá na ponta pode sofrer um dano pela contratação de um fornecedor, contratação esta que foi feita pelo próprio condomínio. E aí o condômino vai ser consumidor por equiparação. Então, o condômino pode ser entendido como consumidor por equiparação diante do fornecedor e não diante do condomínio. Aí o que aconteceu aqui com a Maria e com o Manuel? Olha lá. O fornecimento do serviço de energia elétrica, que é uma relação de consumo, na cidade onde moram, é prestado por uma única concessionária, a Companhia de Eletricidade Luz S.A. Há uma semana, o casal vem sofrendo as contínuas e injustificadas interrupções na prestação do serviço pela concessionária, o que acarretou a queima do aparelho de televisão e da geladeira, com a perda de todos os alimentos nela contidos. A queima da televisão, do aparelho de televisão e da geladeira aqui, já é o suficiente para que os condôminos aí, eles peçam a indenização. No prazo o que mesmo? No prazo prescricional, porque eles estão sofrendo um dano. E aí continua, o casal pretende ser indenizado. Nesse caso, à luz do princípio da vulnerabilidade previsto no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta. Olha lá, de novo, ó, princípio da vulnerabilidade. Professora, você poderia me dizer que vulnerabilidade é essa? Posso sim. Vou anotar algumas breves aqui para você, tá? Vulnerabilidade financeira e econômica, vulnerabilidade intelectual ou técnica, vulnerabilidade informacional. O consumidor não tem a mesma expertise do fornecedor. E aí continua aqui. Letra A. Prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que a vulnerabilidade no Código do Consumidor é sempre presumida, tanto para o consumidor pessoa física, Maria e Manuel, quanto para a pessoa jurídica, no caso, o condomínio Vila Feliz, tendo ambos direitos básicos à indenização. Até aqui tá maravilhoso. E aí, olha só, para estragar no final, e a inversão judicial automática do ônus da prova. Não, a gente viu agora há pouco, inclusive, no artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor, que o consumidor não tem direito básico à inversão do ônus da prova. O consumidor tem direito básico à facilitação da defesa dos seus direitos. Portanto, letra A, errada. Letra B. A doutrina consumerista dominante
considera a vulnerabilidade um conceito jurídico indeterminado, plurissignificativo, sendo concreto afirmar que, no caso em questão, está configurada a vulnerabilidade fática do casal diante da concessionária, havendo direito básico à indenização pela interrupção imotivada do serviço público essencial. Perfeito, perfeito. Olha só. Primeiro, considera a vulnerabilidade um conceito jurídico indeterminado de muitos significados, porque a vulnerabilidade pode ser técnica, informacional, econômica, política, social. Sendo correto afirmar que, no caso em questão, está a vulnerabilidade fática do casal diante da concessionária. Por quê? Porque só tem uma prestadora, lembra? Só tem uma única concessionária, havendo direito básico à indenização pela interrupção imotivada do serviço público essencial. Eu lembro, meus amigos, esses dias eu estava estudando uma jurisprudência, eu acho que foi inclusive também lá no TJ do Maranhão. Uma determinada pessoa teve o corte indevido da luz por 3 horas. Sabe quanto ela ganhou de indenização na primeira instância e no tribunal? R$40 mil, porque o corte ficou prolongado por 3 horas e simplesmente o pagamento era feito via débito em conta. Ah, professora, era uma empresa, um hospital? Não, era uma pessoa física mesmo. Aí quando subiu para o STJ reduziu para 10 mil o valor da indenização. Mas por quê? Porque pagava lá no débito automático e teve o corte indevido da energia elétrica. O corte indevido da energia elétrica, que é um serviço público essencial, por óbvio, gera indenização por dano moral. Então, tá certinho essa aqui, eu vou passar para frente, tudo bem? Vou passar para a próxima questão, só para a gente aproveitar o nosso tempo, mas não se preocupem, porque ao final a gente vai disponibilizar esse material para você. Olha lá, aí a gente tem mais um tema importante, que é a responsabilidade pelo fato do serviço. Falou que é fato, é porque a pessoa sofreu um dano. E se tem dano, significa dizer que a pessoa tem direito à indenização no prazo prescricional de 5 anos e vai argumentar que a responsabilidade do fabricante, do produtor, do prestador de serviço é objetiva e, além de tudo, solidária. Olha a questão, essa questão eu lembro que na época caiu muito, o povo discutiu muito, brigou, mas ficou por isso mesmo. Eloá procurou o renomado estúdio Max para tratamento da restauração dos fios do cabelo que entendia muito danificados pelo uso de químicas capilares. A proposta do profissional empregado do estabelecimento, presta bem atenção, ele não é um profissional liberal. A proposta do profissional empregado do estabelecimento foi a aplicação de um determinado produto que acabara de chegar ao mercado da marca mundialmente conhecida Ops, que promovia uma amostragem inaugural do produto em questão no próprio Estúdio Max. Eloá ficou satisfeita com o resultado na aplicação pelo profissional no estabelecimento, mas nos dias que se seguiram, observou a queda e a quebra de muitos fios de cabelo que foi aumentando progressivamente. Entendeu onde é que está o dano? O dano tá que a pessoa vai fazer... O problema não é o seguinte, eu quero raspar a minha cabeça. Ok, você não quer mais ter cabelos? Ok. Agora, a pessoa vai ao salão para restaurar o seu cabelo que entendia danificado pelo uso de químicas capilares. Ela quer que o cabelo dela caia? É lógico que não. E aí ela sofre um dano. Se ela sofre um dano, o nome dessa responsabilidade está aqui, ó. É responsabilidade pelo fato do serviço nesse caso. E aí continua. Retornando ao estúdio, o funcionário que a havia atendido informou-lhe que poderia ter ocorrido uma reação química com outro produto utilizado por Eloá
anteriormente ao tratamento. Quem é que tinha que saber disso? A Eloá? Não, ela falou que os cabelos dela estavam danificados pelo uso de outras químicas capilares. Ele é que tem que ter essa informação. Lembra da vulnerabilidade? Ele, profissional do salão, ou o próprio salão, tem que ter expertise, não a Eloá. Continua aqui comigo. E aí, diz assim... levando aos efeitos descritos pela consumidora, embora o produto da marca Ops não apontasse contraindicações. Eloá procurou você como advogado narrando essa situação. Neste caso, assinale a opção que apresenta a sua orientação. Letra A. Há um evidente fato do serviço executado pelo profissional, cabendo ao Estúdio Max e ao fabricante da marca Ops, lembra a responsabilidade solidária que eu te falei, em responsabilidade solidária, responderem pelos danos suportados pela consumidora. Perfeito. Maravilhoso, é isso mesmo. Ela sofreu um dano e por ter sofrido um dano, ela vai simplesmente provar que a prestação daquele serviço tem nexo causal com o dano sofrido e vai pedir para ser indenizada. Se é indenizada é porque ela quer pagamento de indenização. Se é pagamento de indenização, o prazo é prescricional. Prescricional de 5 anos, em que ela pode alegar a responsabilidade objetiva e solidária e receber a sua indenização. Bora para frente. Aí a gente já vai para a próxima questão, tá bom? Porque esse material vai para você, ao final, para você ter direitinho quais são os temas mais cobrados. Dentre os temas mais cobrados, na 8ª posição, você tá vendo aí que tem uns empates? No final dessa aula, eu vou mostrar para você um quadro com esses empates e os temas mais cobrados, tá bom? Vamos lá. Aí diz assim, olha, práticas abusivas. Quando a gente fala em práticas abusivas, eu quero que você guarde no coração esse artigo 39, porque ele vai trazer um rol exemplificativo de situações em que o fornecedor acaba atendendo ou fornecendo um produto ou um serviço de maneira absolutamente desigual para o consumidor, fazendo o consumidor renunciar a direitos, fazendo o consumidor obrigatoriamente ir para a arbitragem se tiver conflito. Então a gente tem inúmeras práticas abusivas e eu vou te mostrar uma agora nessa questão. Dá uma olhada comigo. Diz assim, o Banco X enviou um cartão de crédito para Jeremias com limite de R$10.000 para uso em território nacional e no exterior, incluindo seguro de vida e acidentes pessoais, bem como seguro contra roubo e furto, no importe total de R$5 na fatura mensal, além da anuidade de R$400 parcelada em 5 vezes. Meus amigos, deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Cartão de crédito é bom? É, né? É bom ter um cartão de crédito para você comprar uma coisa quando você não tem o dinheiro no débito, ou para você fazer milhas, etc, etc. Entretanto, para você ter um cartão de crédito, você tem que solicitar. Nem se essa anuidade aqui fosse gratuita no primeiro ano. Não importa. Sabe o que aconteceu aqui? Uma violação ao direito do consumidor de acordo com o que está na súmula 532 do STJ, e eu vou dizer o texto para você. Diz assim a súmula 532 do STJ. Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Professora, você está me falando que se eu receber um cartão de crédito na minha casa, isso já é suficiente para eu pedir dano moral? Todo mundo fala que a gente não pode ficar pedindo dano moral. De fato, dano moral é uma indústria. Isso quem diz é a própria jurisprudência e a própria doutrina. Mas nesse caso, para tentar inibir a conduta das financeiras e administradoras de cartão de crédito, o STJ entendeu que é sim uma prática
abusiva, e por ser uma prática abusiva, eu posso pedir indenização. Agora, claro, né, minha gente, você não vai pedir 10 mil de indenização, 50 mil de indenização por ter recebido um cartão de crédito, mas 2, 3 vezes ali o valor da anuidade, 5 vezes o valor da anuidade, eu acho bastante razoável, tá bom? E há anuidades e anuidades, né? Muito bem, meus queridos, então olha só, o que aconteceu aqui é que o Banco X violou o direito do consumidor à luz da súmula 532 do STJ. Súmula 532 do STJ. E aí continua aqui. Jeremias recebeu a correspondência contendo um cartão bloqueado, o contrato e o informativo, de benefícios e ônus. Ocorre que Jeremias nem é cliente do Banco X, só para piorar um pouco a história, né? Jeremias não é cliente do Banco X e sequer solicitou o cartão de crédito. Sobre a conduta da instituição financeira, considerando a situação narrada e o entendimento do STJ, e ainda fala, ó, expresso em súmula, assinale a afirmativa correta. Letra A, foi abusiva? Foi. Sujeitando-se à aplicação de multa administrativa que não se destina ao consumidor. Até aqui tá perfeito. E aí diz, mas não há ilícito indenizável. Aí não tem como, né, meus amigos? A súmula 532 disse que é um ilícito indenizável. Letra B, foi abusiva? Foi mesmo. Sujeita à advertência e não à multa administrativa. Errado. Foi abusiva e sujeita à multa. E ainda não tem essa história aqui de caso de reincidência, não. Enviou o cartão de crédito, a gente pode pleitear indenização. Ainda está errado porque diz, bem como não gera ilícito indenizável, por não ter havido dano moral in re ipsa. Pois houve dano moral in re ipsa. O que é o dano moral in re ipsa? É o dano moral objetivo. É o dano moral que não exige necessariamente a demonstração de prejuízo. Portanto, letra B errada também. Letra C, foi abusiva? Foi mesmo, e constitui ilícito indenizável em favor de Jeremias, mesmo sem prejuízo comprovado, em razão da conduta, da configuração de dano moral in re ipsa, na hipótese que pode ser cumulada com a aplicação de multa administrativa que não será fixada em favor do consumidor. Perfeito. A indenização vai para o consumidor. E a multa, ela pode ir para órgãos que defendam o direito do consumidor, ela pode ir para um fundo a ser eventualmente gerido pelas instituições legitimadas. Então, aqui está perfeitíssima a letra C. E aí a gente vai avançar, como eu disse para você, tão somente em razão do nosso tempo, porque o mais importante aqui é a gente avançar. Sétimo tema mais cobrado, elementos da relação de consumo. Por incrível que pareça, a prova adora perguntar quem é consumidor. E a despeito de eu ter colocado aqui para você que esse tema está dos artigos 1º a 5º, o fato é que nós vamos ter 4 dispositivos no próprio Código de Defesa do Consumidor que dizem quem é consumidor, que é o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, e aí a gente vai ter os outros dispositivos que vão dizer quem é o consumidor equiparado. Então vai dizer lá o artigo 2º do CDC, diz assim: o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E a teoria que vingou no direito do consumidor brasileiro é a teoria finalista mitigada, ou seja, o destinatário final pode ser a pessoa física não profissional
ou a profissional e a pessoa jurídica que adquirem os produtos para sua atividade meio. Depois disso, a gente vai ter as equiparações. Vou colocar aqui para você. O artigo 2º, parágrafo único do CDC, vai dizer que equiparam-se ao consumidor a coletividade de pessoas que intervêm nas relações de consumo. Por exemplo, vou te contar uma história bastante recente. Teve um determinado feriado desses de Dia dos Pais, Dia das Mães, que muita gente pediu almoço num determinado restaurante aqui de Brasília. Estou contando uma situação verídica, tá? Quem quiser coloca para mim aí se sabe que história é essa. Aí o que acontece? O que aconteceu? Eles travaram pelos aplicativos, esses aplicativos de entrega de comida, eles tiveram problemas no sistema, o telefone congestionou e muitas das entregas, que muita gente pede no dia, pede em cima da hora e tal, e aí muitas dessas entregas chegaram com muito atraso. Só que esse é um restaurante muito conceituado, vamos dizer assim, aqui em Brasília. E eles foram para as redes sociais pedir desculpas pelo equívoco. Eu, pessoalmente, não pedi comida nesse restaurante. Eu já fui lá, uma ocasião muito especial, eu fui lá jantar lá presencialmente. Mas eu gostei muito, né? Um restaurante conceituado, gostei bastante também e tal. E aí eu achei aquela postura tão legal que eu mesma fui lá e me manifestei. Falei, que legal, desculpas aceitas e tal. Eles estavam pedindo desculpa pra mim pessoalmente? Não, mas eu gosto tanto desse restaurante e achei tão legal a postura deles que eu fui lá e me manifestei. Aí quando eu tava me manifestando, uma pessoa tava perto de mim, eu falei, nossa, esse restaurante é muito bom, né? Que legal que eles fizeram isso, mesmo tendo tido problemas e tal. Eu acho que tem que ser isso mesmo e tal. Eu fui uma vez nesse restaurante, mas eu passo a influenciar as pessoas nas relações de consumo, não pela vez que eu fui, mas porque eu estou falando bem ou falando mal de um determinado fornecedor. Qualquer grupo indeterminado de pessoas que intervém nas relações de consumo, que influencia nas relações de consumo, é equiparado a consumidor, mesmo eu não tendo sido consumidor desse dia importante. Depois a gente vai ter aqui uma outra situação, que é o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor diz que é também equiparado a consumidor qualquer vítima do evento. Qualquer pessoa que sofra um dano, mesmo não tendo adquirido o produto. Qual é o exemplo que eu sempre dou? Imagina uma pessoa que é atropelada por um motorista que, na verdade, não consegue parar o carro porque o carro tem defeito e o defeito é de fábrica. Então, o atropelado, o pedestre atropelado, tem direito de ir direto contra a montadora. Por quê? Porque ele é vítima de um produto que aquela montadora, que aquela concessionária colocou no mercado de consumo e colocou com defeito. E para terminar aqui, o artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. Qualquer pessoa exposta às ofertas também vai ser equiparada a consumidor. E aí vem a historinha que diz o seguinte: Heitor foi surpreendido pelo recebimento de informação da anotação de seu nome no cadastro restritivo de crédito em decorrência de uma suposta contratação de serviços de telefonia e internet. Suposta, ele não tinha contratado, mas ele vai ser equiparado a quem contratou. Concorda comigo? Por quê? Porque ele sofre o dano. E aí continua. Heitor não havia celebrado tal contrato, sendo o mesmo fruto de fraude, e busca orientação a respeito de como proceder para rescindir o contrato, cancelar o débito e ter seu nome fora do cadastro negativo, bem como o recebimento da reparação por danos extrapatrimoniais, já que nunca havia tido seu nome inscrito em tal cadastro. Com base na hipótese apresentada, na qualidade de advogado de Heitor, assinale a opção que apresenta o procedimento a ser adotado. Eu vou direto para a resposta correta, tão somente em razão do nosso tempo e porque eu já expliquei para você o Instituto. Tá aqui. Heitor é o quê? Consumidor por equiparação. A telefonia, quando aceita lá a fraude, mesmo que não saiba, ela assume o risco da sua atividade e deve agora suportar os riscos do contrato fruto de fraude,
caso não consiga comprovar a regularidade da contratação e a consequente reparação pelos danos, olha lá, de novo, extrapatrimoniais in re ipsa, além da declaração de inexistência da dívida e da exclusão da anotação indevida. Então, eu tenho certeza que você conhece alguém que foi vítima desse contrato de telefonia. Essa pessoa não contratou diretamente, mas é como se tivesse contratado, porque ela sofre um dano e ela vai ter o direito de ser indenizada. Então, o Heitor aqui é consumidor por equiparação. Na melhor forma do artigo 17, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, que são, deixa eu voltar aqui para você, que são os chamados bystanders, os consumidores bystanders ou bystanders. Depois, essa aqui, prazos nos contratos de consumo. É outro que está dentre os 7 temas, vamos dizer assim, mais cobrados. E aí eu já te passei alguns prazos, eu vou aproveitar esse momento para te lembrar que a gente vai ter, então, prazo de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis para reclamar pelos defeitos. Se sofrer um dano, tem prazo de 5 anos para pedir indenização. Comprou uma coisa fora do estabelecimento, tem 7 dias para devolução. Comprou, tem defeito, o defeito vai ser sanado, esse defeito tem que ser sanado em 30 dias. Isso se não houver uma convenção em sentido diferente. E em sentido diferente, esse prazo pode ser de no mínimo 7 e no máximo 180 dias. Basicamente, esses são os prazos do processo do contrato de consumo. E aí a gente vai ver assim: Osvaldo adquiriu um veículo 0 km e ao chegar à casa verificou que no painel do veículo foi acionada a indicação de um problema do nível de óleo. Presta atenção, o carro é 0 km. Ao abrir o capô, constatou sujeira de óleo em toda a área. Osvaldo voltou imediatamente à concessionária, que realizou uma rigorosa avaliação do veículo e constatou que havia uma rachadura na estrutura do motor. Troca o carro ou troca o motor? O que vocês acham? Já vou dizer logo para você que não troca o carro. Troca somente o motor, ou seja, vai ter a restituição da parte viciada, isso depois de reclamar no prazo de 90 dias. Se não houver substituição da parte viciada em 30 dias, aí sim o consumidor pode exigir a substituição do produto por outro ou a restituição da quantia paga sem prejuízo das perdas e danos, ou ainda o abatimento proporcional do preço. Então, quando diz aqui, a concessionária se negou a efetuar a troca ou devolver o dinheiro, alegando que isso não descaracterizaria o veículo como novo e que o custo financeiro de faturamento o custo financeiro do faturamento e outras medidas administrativas eram altas, não justificando por aquele motivo o desfazimento do negócio. Deixa eu contar uma coisa para vocês, meus amigos. Simplesmente a concessionária tem razão. E aí vale dizer que no mesmo dia, Osvaldo procura você como advogado para orientá-lo. Assinale a opção que apresenta a orientação dada. Letra A. Cuida-se de vício do produto e a concessionária dispõe de até 30 dias para providenciar o reparo. Fase que, ordinariamente, deve preceder o direito do consumidor de pleitear a troca do veículo. Perfeito, verdadeiríssimo, à luz do artigo 18
parágrafo 1º e 26 do Código de Defesa do Consumidor, que traz aí o prazo de 90 dias para reclamar e depois de 30 dias para sanar o defeito, se não for negociado um prazo diferente. Professora, qual é o sexto assunto mais cobrado? Publicidade enganosa e abusiva. A publicidade enganosa é aquela que mente, que omite informações importantes, está prevista lá dos artigos 36 a 38. A abusiva é aquela que desrespeita valores ambientais, é aquela que não se dá conta da condição pessoal do consumidor, que pode ser uma pessoa com deficiência, que pode ser uma criança, que pode ser um adolescente, e não se dá conta dessa peculiaridade da vulnerabilidade do consumidor. Olha a história. A construtora instalou um estande de vendas em um shopping center da cidade, apresentando folder de empreendimento imobiliário de 10 edifícios residenciais com área comum, que incluía churrasqueira, espaço gourmet, salão de festas, parquinho infantil, academia e piscina. Maravilhoso esse condomínio, né? A proposta fez tanto sucesso que em apenas um mês foram firmados os contratos de compra e venda da integralidade das unidades. A construtora X somente realizou a entrega, olha lá, 2 anos após o prazo originário de entrega dos imóveis, sem pagamento de qualquer verba pela mora, visto que o contrato previa a exclusão da cláusula penal, que é a multa, o que já é uma abusividade, e ainda diz, e também deixou de entregar a área comum de lazer que constava do folder. Ora, consta no folder e não está presente, o que é isso? Propaganda enganosa. E se é propaganda enganosa, os consumidores terão direito de pedir indenização. E aí vai dizer a letra A, que nesse caso, à luz do CDC, cabe uma ação individual ou coletiva em razão da propaganda, olha lá que lindo, enganosa, evidenciada pela ausência da entrega da parte comum indicada no folder da venda. Maravilhoso, conforme, inclusive, vou anotar aqui para você, artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Aliás, 39 não, desculpe, artigo 37, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Lembrando do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que vai dar prazo prescricional de 5 anos. Lembra que é prazo prescricional de 5 anos, constados do conhecimento do dano e de sua autoria. Então, é a partir da entrega do imóvel que a gente vai ver que não tem lá área de lazer, que a gente vai pedir indenização. Agora vamos para os 5 mais. Então, já vamos avançar para o 5º assunto mais cobrado. E por incrível que pareça, é lá do comecinho. Olha como é bom estudar direito do consumidor. Logo, entre os 5 mais cobrados, você vê os 3 primeiros artigos do Código de Defesa do Consumidor, que via de regra, meus amigos, vão necessariamente estar interligados com outros assuntos do Código, por óbvio. Mas o que a gente vai precisar aqui é ver especialmente nessas disposições gerais os conceitos de consumidor e fornecedor e os direitos básicos do consumidor. Aí tá aqui, olha só, prova de 2019, 30º exame, foi o último exame do ano de 2019 e conta o seguinte: durante período de intenso calor, o condomínio do edifício X, por seu representante, eu já te falei que condomínio e condômino não tem relação de consumo, mas o condômino que adquire os produtos é consumidor. O condomínio que adquire os produtos é consumidor. O condomínio do edifício X, por seu representante, que é o síndico, adquiriu junto à sociedade empresária equipamentos aquáticos, peças plásticas recreativas próprias para uso em piscina, produzidas com material atóxico. Então, significa dizer aqui que o condomínio, vou puxar para cá, ele é consumidor, ele é
aqui o que adquire o produto. E ainda continua aqui dizendo que na primeira semana de uso, os produtos soltaram gradualmente sua tinta nas vestimentas dos usuários, o que gerou apenas problema estético, na medida em que a pigmentação era atóxica e podia ser facilmente removida das roupas dos usuários por meio do uso de sabão. Então não tem um dano, tem aqui um vício, ou seja, tem um defeito, a gente vai ter que substituir essas peças plásticas recreativas, nada além. E aí diz, o condomínio do edifício X, que é consumidor por equiparação por seu representante, procurou você como advogado, buscando orientação para receber de volta o valor pago e ser indenizado pelos danos morais suportados. Nesse caso, cuida-se de quê? De fato do produto? Não. De inaplicabilidade do CDC? Também não. Então, aqui a letra B está errada. Depois a letra C. A aplicabilidade do CDC somente por meio de defesa coletiva. Claro que não. O condomínio representado pelo seu síndico poderia buscar o juízo ou os próprios condôminos. Então, resposta correta, letra D. Cuida-se de vício do produto, sendo solidária a responsabilidade da sociedade empresária e do fabricante das peças. A gente viu isso à luz do artigo 25, ficou parecendo 28, né? 25, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. E o condomínio também é parte legítima para ingressar individualmente com a medida judicial por ser consumidor, segundo a teoria finalista mitigada. Muito bem, vamos para o quarto instituto mais cobrado. E eu já estava dando um spoiler, porque como eu disse para você que eu desmembrei, olha aqui qual é o quarto artigo ou quarto dispositivo do consumidor mais cobrado na prova. Na quarta posição, ninguém mais, ninguém menos do que o artigo 6º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, não poderia ser diferente, que é o do direito básico à informação. Olha aqui a situação que caiu na prova de 2019. Antônio é deficiente visual e precisa do auxílio de amigos ou familiares para compreender diversas questões da vida cotidiana, como as contas de despesas da casa e outras questões de rotina. Pensando nessa dificuldade, Antônio procura você como advogado para orientá-lo a respeito dos direitos dos deficientes visuais nas relações de consumo. Nesse sentido, assinale a afirmativa correta. Gente, se ele é consumidor com deficiência ou sem deficiência, a informação tem que chegar. E a informação tem que ser acessível à pessoa com deficiência visual. Se for para a conta vir em braille, se tiver um sistema que manda em áudio de maneira especial para ele, não importa. A informação tem que chegar para ele da maneira acessível a ele, consumidor com deficiência física. Então, vamos juntos aqui. Nesse sentido, assinale a afirmativa correta. Letra A. O consumidor poderá solicitar as informações, poderá solicitar às fornecedoras de serviço, em razão da sua deficiência visual, o envio da fatura das contas em braille. Pode? Claro que pode. Deixa eu só corrigir aqui a caneta. É claro que pode, porque a informação deve ser à luz do artigo 6º, inciso 3 e ainda do parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, acessível à pessoa com deficiência. Esse é um tema que cai demais. Caiu já do casal que viajou para a Europa em lua de mel, caiu essa questão aqui do Antônio deficiente visual, caiu de uma que o produto explodiu, sempre perguntando sobre o direito básico à informação. Super importante você ter esse artigo, ele é bem fácil e que bom que ele cai muito. Qual é o terceiro assunto mais cobrado nas provas da OAB? E tá só, ranqueando posições. Esse aqui. Defesa do consumidor em juízo e ações
coletivas, tá? Despencando esse assunto. A cada prova tem vindo mais uma questão sobre direito do consumidor e a defesa do consumidor em juízo, bem como as ações coletivas previstas dos artigos 81 a 100, na verdade 104, tá? E a lei 7347 de 85, a maravilhosa, é uma lei bem pequenininha, vale a pena a leitura, porque tem caído em processo civil e em direito do consumidor, ação civil pública. Olha a história. O Ministério Público ajuizou ação coletiva em face de Vaquinha Laticínios, em função do descumprimento de normas para o transporte de alimentos lácteos. A sentença condenou a ré ao pagamento da indenização a ser revertida em favor de um fundo específico, bem como a indenizar os consumidores genericamente considerados. Deixa eu te dar um macete. Falou para você que o consumidor vai ter direito à indenização nessa ação coletiva, é porque o direito é individual homogêneo. Por quê? Porque o direito difuso, que é aquele da situação de fato, direito à água tratada, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito à informação é um só, ele é indivisível. O direito coletivo em sentido estrito também é um só. Falou que ele pode ser partido, como no caso da indenização, já vou te dar um macete, já vou anotar aqui para você, que ele é um direito individual homogêneo. Falou que é de indenização, ele é um direito individual homogêneo. E com isso, o que acontece? Ainda determinou a publicação da parte dispositiva da sentença em jornais de grande circulação, a fim de que os consumidores tomassem ciência do ato judicial. João, que é leitor de um dos jornais, procura você como advogado para saber dos seus direitos, uma vez que ele era consumidor daqueles produtos. Nesse caso, à luz do Código de Defesa do Consumidor, já cantei a pedra, né? Não é direito difuso, é interesse individual homogêneo, mas é absolutamente viável que o João, então, provando que era consumidor, liquide e execute individualmente a sua parte da sentença, conforme está aqui no artigo, na letra D, à luz dos artigos 95 e 97 do Código de Defesa do Consumidor. Cuida-se, portanto, de direitos individuais homogêneos, em que o João pode, em legitimidade ordinária ou por seus sucessores, por meio do processo de liquidação. O que é liquidação, gente? É chegar no quantum. Provar a existência do seu dano pessoal e do nexo causal, a fim de quantificá-lo e promover a execução, que eu e você sabemos que vai ser o cumprimento individual de uma sentença coletiva. Muito bem. E agora a gente vai avançando, eu vou continuar aqui com você e eu tenho dois assuntos na segunda posição, que na verdade são super interligados. Deixa eu mostrar para você. Responsabilidade pelo fato do produto e já vou dizer para você que a responsabilidade pelo fato do serviço, que é quando o consumidor sofre um dano. E aí a gente teve aqui no 28º exame de ordem a Mara, que adquiriu diretamente pelo site da fabricante o creme depilatório Belle, da empresa Bella Cosméticos. Antes de iniciar o uso, olha lá ela afastando a culpa dela. Mara leu atentamente o rótulo e as instruções, essas unicamente voltadas para a forma de aplicação do produto. Assim que iniciou a aplicação, Mara sentiu queimação na pele e removeu imediatamente o produto, mas ainda assim sofreu lesões nos locais de aplicação. A adquirente entrou em contato com a central de atendimento da fornecedora, lhe explicou ter sido a reação alérgica, provocada por uma característica do organismo da consumidora, o que poderia acontecer pela própria natureza química do produto.
Gente, essa é uma informação que tem que estar, ó, destacada no produto. Não estava, o produtor vai ter que responder por isso, o fabricante. Por quê? Faltou informação essencial. Aí a gente continua aqui e vê que, não se dando por satisfeita, Mara procurou você, como advogado, a fim de saber se é possível buscar a compensação pelos danos morais sofridos. Nesse caso, trata-se de clara relação de consumo, assinale a opção que apresenta a orientação a ser dada a Mara. Na forma dos artigos 12 a 17 do Código de Defesa do Consumidor, cuida-se da hipótese de violação do dever de informação, olha aí o tema sendo colocado de novo, na medida em que a periculosidade do uso do produto químico, quando composto por substâncias com potenciais alergênicos, deve ser apresentada com destaque ao consumidor, atraindo, portanto, a responsabilidade objetiva e solidária na indenização, na forma dos artigos 31 e depois do 12 e do 14. Aí o outro tema que está também na segunda posição, está junto, é a responsabilidade pelo vício. Vício é quando não tem dano, mas causa o quê? Defeito. Não causa dano, mas tem defeito. Olha a situação aqui. Antônio desenvolve há mais de 40 anos atividade de comércio no ramo de hortifruti. Seus clientes chegam cedo para adquirir verduras frescas entregues pelos produtores rurais da região. E aí continua, Antônio também vende no varejo, para mim e para você, assim, com pesagem na hora, grãos e cereais adquiridos em sacas de 30 quilos. Aí é ele que faz a pesagem dessa marca muito conhecida e respeitada no mercado. Determinado dia, a cliente Maria desconfiou da pesagem e fez a conferência na sua balança caseira que apontou suposta divergência. Gente, isso aqui a gente resolve. É só um defeito na quantidade. O artigo 19 vai nos dar a solução. Bom, a gente pode trocar, complementar ou abater proporcionalmente o preço. De qualquer maneira, a gente vai resolver e a consumidora não vai ficar prejudicada por defeito na quantidade. Defeito é responsabilidade pelo vício. Dano que o consumidor sofre, igual aquela mulher lá que teve lesão corporal por conta do creme depilatório, aí é fato do produto. E aí a gente vê que a Maria procedeu com a imediata denúncia junto ao órgão oficial de fiscalização, que confirmou que o instrumento de medição do comerciante estava com problemas de calibragem e que não estava aferido segundo padrões oficiais, gerando prejuízo aos consumidores. A cliente denunciante buscou então o quê? Ser ressarcida pelo vício de quantidade. Com base na hipótese sugerida, assinale a afirmativa correta. E aí você marca a letra C. Trata-se, não é uma responsabilidade da marca. Por quê? Porque quem faz a pesagem é o Antônio, que é o comerciante. Então, vale dizer para você, à luz do artigo 19 e também do artigo 13, vou até colocar aqui para você, que a responsabilidade é exclusiva do comerciante na qualidade de fornecedor imediato. E qual é o tema mais cobrado sempre? O dano sofrido pelo consumidor. Tá aí para você o tema top 1, vamos dizer assim, né? Que a gente tem dentre os temas mais cobrados de direito do consumidor. É o tema da prevenção e reparação de danos. Que a gente tá aí dos artigos 6º a 28, é mais amplo, mas eu diria para você, é muito, mas muito importante que você leia dos artigos 6º a 28. Vou te dar aqui algumas dicas, olha só. Artigos 6º a 28, artigo 39, artigo 51, 81, 82 e 104. Vou de novo, tá? Artigo 6º, artigos
12 a 26, né, que a gente está colocando aqui, do 6º ao 28, vamos arredondar, do 6º ao 28. Depois, artigo 39, 51, 81, 82 e 104. Super importantes na prova de direito do consumidor. E aí, qual é a historinha para a gente terminar aqui? Olha só, os arquitetos Everton e Joana, adquiriram um pacote de viagens para passar a lua de mel na Europa. Primeira viagem internacional do casal. Lembra que eu falei que tinha essa questão? Ocorre que o trajeto do voo previa conexão em um país que exigia visto de trânsito, tendo havido o impedimento do embarque dos noivos ainda no Brasil por não terem o visto exigido. O que faltou aqui, gente? Faltou de novo um dos temas mais cobrados, né? Faltou informação clara, suficiente e precisa. Houve, portanto, uma violação, acima de tudo, do artigo 6º, inciso 3, do Código de Defesa do Consumidor. E aí continua aqui dizendo que o casal questionou a agência de turismo por não ter dado qualquer explicação prévia nesse sentido. E a fornecedora informou que não se responsabilizava pela informação de necessidade de visto, olha que cara de pau, para a realização da viagem. Diante do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. É claro que cabe ação de reparação por danos. Então, se teve um dano, é o que aqui? Fato. Fato do produto ou fato do serviço, nesse caso, né? Em razão da insuficiência de informação clara, precisa, suficiente, que deveria ter sido prestada pela agência de turismo no tocante à necessidade de visto de trânsito para a conexão internacional prevista no trajeto. Exatamente isso. Resposta correta, letra A, conforme os artigos 14 e 6º, inciso 3. Então, vou mostrar aqui para você a tabelinha. Como eu disse para você, eu fiz um levantamento de 2010 a 2020. São mais ou menos 65 questões, visto que na prova da UAB nós temos 2 por vez, né? E aí, duas por exame, e a gente vê aqui, prevenção e reparação de danos, responsabilidade pelo fato do produto, responsabilidade pelo vício do produto, defesa do consumidor em juízo e as ações coletivas. Você poderia ter me perguntado, né? Eu já recebi essa pergunta. Professora, quando eu compro pela internet, vou devolver, eu tenho que devolver necessariamente na caixa? Não necessariamente, mas é bom que seja, tá? Porque a lei não exige, mas é bom que seja por conta do acondicionamento. Se o produto chegar lá com defeito, ele vai dizer que foi você que por culpa exclusiva colocou em outro lugar e não acondicionou bem. Então é bom que, se você compra um produto pela internet, espera 7 dias, porque se tiver que devolver, você devolve na mesma caixa, tá bom? Vamos lá. Depois, o 4º tema mais cobrado é o direito à informação, as disposições gerais do CDC, a publicidade enganosa e abusiva. Empatados estão os prazos e os elementos da relação de consumo, bem como estão empatados práticas abusivas, responsabilidade pelo fato do serviço e princípios gerais. Também estão empatados oferta, inversão do ônus da prova e prescrição e decadência e, ao final, contratos de seguro. Lembre-se que você tem à sua disposição tudo isso aqui para passar na UAB. Você tem mapas mentais, rotas da aprovação, mentorias diárias, garantia de atualização pós-edital, fórum de dúvidas, mais de 1 milhão de questões, aulas autossuficientes em PDF, além das nossas videoaulas, ou seja, nós temos aqui um método de ensino aliado à tecnologia com 2 formas autossuficientes, que são as videoaulas e os PDFs. Muito bem. E aí, diante de tudo isso, se você ainda não tem, adquira a sua assinatura ilimitada. Você tem o plano individual a R$ 99,90, o plano em dupla de R$ 169,90, depois você tem 4 amigos a R$ 259,90, imagina, gente, ou assinatura para todos que vai dar R$ 19,90 ao mês, mas aí você vai ter que ver
quais são essas condições na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha aproveitado bastante esse tempo. Eu gostei muito, muito mesmo de estar com você nesse momento. Fique bem, se cuide, siga estudando, porque a gente vai juntos vencer cada desafio da nossa vida. Um beijo carinhoso para você e até a próxima. Tchau!